E Efésios começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vivemos uma realidade hoje que muitas vezes os irmãos podem achar que não estão sendo abençoados. Até a expressão Deus te abençoe é uma expressão até redundante. A afirmação de Paulo nesse versículo, ele diz que já fomos abençoados. O tempo do verbo está no passado, não no presente nem no futuro. Deus te abençoe é no presente ou referindo-se ao futuro. E no escrito de Paulo, Deus já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E por que regiões celestiais? Em primeiro lugar, é que Paulo parte da perspectiva que a igreja não é mais, nós não somos mais cidadãos terrenos, nós não pertencemos a esse mundo, nós já fomos, a palavra eclésia quer dizer exatamente isso, tirados para fora. Nós somos tirados do mundo, do sistema do mundo, e tirados para fora. E onde é que é a nossa região, o nosso lugar? Como disse Pedro, a nossa pátria está no céu. Mas ela não está no céu. Nós equivocadamente podemos pensar que ela está no céu o dia que nós morrermos, o dia que partimos daqui, aí nós vamos para o céu. Na verdade, a proposta de Deus para a nossa realidade hoje é que nós aprendamos já a viver na atmosfera do céu, nas regiões celestiais. Quando, no capítulo 2, ele disse que nós fomos ressuscitados juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. O lugar da nossa morada não é mais aqui na terra, mas é nas regiões celestiais. Quando se refere a Israel, Israel é terrestre. A bênção que Deus deu para Abraão, mandou ele olhar para as areias do mar e disse que ele teria uma descendência tão numerosa como as areias do mar. E, passado um pouco de tempo, ele sai da tenda e olha para o céu, era de noite, ele manda olhar para as estrelas e ele fala assim: olha para as estrelas e vê se você consegue contá-las. Pois bem, a sua descendência será tão numerosa areias do mar. Portanto, todas as bênçãos de Israel, se você ler o Velho Testamento, vê mesmo no Novo Testamento, tudo diz respeito a essa terra. Israel é abençoado na terra. A Jerusalém que se refere para Israel é na terra. E a Jerusalém que se refere à igreja é celestial. Então, a diferença entre Israel e a igreja é fantástica, porque uma é terrestre e outra é celeste. Então, quando Paulo nos chama a atenção para pensarmos nas coisas lá do alto, nós estamos fazendo uma bobagem muito grande se o nosso pensamento se ocupa só com as coisas aqui da terra. Então, nosso pensamento tem que estar voltado para as coisas espirituais, das regiões celestiais, que é o nosso lugar, não de morada futura, mas é um lugar que deveríamos morar agora. E nessa região, nesse lugar, nós já somos abençoados, não é que seremos, nós já somos abençoados. Forever, para sempre. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Essa bênção não está aqui na terra, está lá no céu. E nós temos que aprender a viver nesse lugar, desfrutar desse lugar e se apropriar de todas as bênçãos que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Essa é a introdução, só a introdução para o que vem a seguir. Quando ele vai comentar Efésios, ele vai mostrar essa dimensão espiritual que ele recebeu por revelação. Então, nós já somos abençoados. Então, podemos viver, se nós aprendemos a viver nas regiões celestiais, nós aprendemos a viver acima das circunstâncias desse mundo. Então, não tem tribulação, não tem perseguição, não tem Covid, não tem praga, não tem guerra, não tem nada que nos abala. Como diz o salmista, ainda que a terra trema, temos que confiar. Mas quando nós vivemos nas regiões celestiais, nós estamos acima de todo principado. Quando diz que Jesus foi levado a essa região, diz que ele ficou acima de todo principado e potestade, quer no presente século, quer no vindouro. Jesus está lá. Agora, a gente olhar para Jesus e falar, ele já está lá à destra do Pai, nós achamos que estamos crendo, mas essa é uma fé muito
pobre, muito infantil, muito limitada, porque a perspectiva nossa, ele diz que quando subisse, ele levaria com ele a nós. Então, nós ressuscitamos juntamente com ele. Não é que vamos ressuscitar um dia no sentido físico, nosso corpo receberá um corpo glorioso, mas espiritualmente falando, nós já ressuscitamos. Nós temos que viver como ressuscitados, vivendo nessa região. E como Jesus está acima de todo principado, potestade, poder, quer seja no presente século, quer seja no vindouro, e nós estamos assentados juntamente com ele, então a realidade dele se torna a nossa realidade. Então, quando nós ficamos abatidos, então uma contradição, com medo. Conversei essa semana com a Carla, ela veio aqui me visitar, trazer um presente, um queijo. Ela disse que tem encontrado muitos irmãos, muitos, não são poucos, com medo, muito com medo, arrasados pelo medo. Isso é uma coisa terrível, porque o cristão não deveria ter medo de nada, nem da própria morte, até porque nós já vencemos a morte, não é que vamos vencer. A morte já é uma coisa para nós do passado. Não temos medo da morte, porque nós já recebemos a vida. E que vida que nós recebemos? Não uma promessa de vida, mas nós já recebemos a vida Zoé, a vida de Cristo. E essa vida é imortal. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com ele. Então, se nós aprendemos a viver nessa região, a ter nossos olhos nessa posição, nós olhamos de cima para baixo e não de baixo para cima. Quando nós nos encontramos, nosso sentimento, nossos pensamentos, está tudo aqui na Terra, e nas circunstâncias que nos envolvem aqui na Terra, nós ficamos ansiosos, preocupados, tristes, e alguns até deprimidos e com medo. Quando, na verdade, nós não poderíamos ter medo jamais, não poderíamos ficar deprimidos jamais, não poderíamos ser derrotados jamais, por circunstância alguma, porque o Senhor, não é que Ele reina no céu, nós reinamos juntamente com Ele. Essa é a proposta de Deus, que a igreja aprenda a reinar em vida, enquanto estivermos por aqui. Nós estamos fisicamente aqui, mas nós estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. E é um lugar acima de Satanás, acima dos principados, acima dos poderes desse mundo, acima de tudo quanto é coisa do mal, nós estamos acima. Então, Satanás, quer você queira, quer não, está hoje, agora, debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés da igreja. Ele já é alguém, um inimigo vencido, um inimigo derrotado, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo nosso Senhor. Nós temos que, nossos olhos, como diz Paulo na sua oração, no capítulo 1, devem ser abertos, nossos olhos do nosso coração ser abertos para compreender, para enxergar, para ver essa realidade que a muitos escapa. E por escapar vivem mal, como cristão, vive sempre com o pires na mão, sempre pedindo, sempre mendigando, quando não devemos mendigar nada. Nós somos sempre abundantes em tudo, porque já fomos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. É lá que você tem que viver, é lá que você tem que desfrutar a vida e reinar. Somos chamados para reinar juntamente com Ele. Não no futuro, lá no milênio, mas agora. Em Cristo nós podemos reinar pela fé, porque estamos nele. Então, morremos na cruz com Ele, fomos crucificados juntamente com Ele, fomos ressuscitados juntamente com Ele e fomos assentados nas regiões celestiais juntamente com Ele. Glória seja ao nosso Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que é com esse espírito que eu passo a palavra, o nosso amado irmão, que muitos já conhecem, se tiver alguém aqui que não conhece ainda, nosso amado Jean, ele chama ele de John, o nome dele parece complicado, é I-A-N, Jean, e é com J, né, Jean? É com J. É com J, então é Jean. Então, por isso, eu não sei se a tradução correta é João também, né? Jean quer dizer, em sueco quer dizer João também, não? Uma variante. Em sueco é Johannes. Johannes. Provavelmente seria João em holandês e polonês. Holandês ou polonês. Tá bom, mas é John, né? Então te chamar de John, não tem problema nenhum. Os irmãos ficam livres. Eu quero dar a palavra para esse amado irmão, que veio passar uns dias aqui com alguns vínculos que ele tem, e hoje estaríamos reunidos lá no Zoé, mas em face da
da pandemia em respeito a alguns que têm problemas com a possibilidade de pegar, eu sou um deles, né? E o Ion também, de levar para Porto Alegre esse negócio. Tem vários irmãozinhos aqui que foram no retiro e ficaram contaminados. Então, por essa razão, estamos fazendo esse encontro aqui na via virtual, mas que nem por isso deixa de ser edificante. Não temos aquele calor humano para apertar, para abraçar, até estamos sendo impedidos de fazer isso com liberdade, mas em nome de Jesus, nós reinamos com Ele e por isso passo a palavra para o meu amado irmão, que tem uma palavra certamente muito boa para edificar a vida de cada um de nós e a nossa família. Deus nos abençoe nessa noite. Vou orar por Ele. Amém. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade e temos o Ion conosco aqui, nesses momentos preciosos em que estamos vivendo numa crise mundial. Mas ela, pela fé, nós dizemos que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós não tememos nem a morte, não tememos ficar doentes, não temos medo. Nós não fazemos parte daqueles que ficam prostrados, arrasados pelo medo. Dá vitória a todos os irmãos que nos ouvem agora através de Jesus, que nós reinamos juntamente com Cristo. Agora reinamos. Nós estamos vivendo nas regiões celestiais, acima de todo principado, acima de toda peste, acima de todo infortúnio, porque nós estamos em Cristo Jesus, já vitoriosos, já vencedores. Em nome de quem vamos dar a palavra para o Ion, para que comunique o seu recado a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos sejam todos edificados e abençoados nessa noite. Amém. Valeu. Obrigado, Moacir. Obrigado, queridos. É com uma mistura de alegria de revê-los, mesmo dessa forma virtual, e vendo os quadradinhos, vendo os nomes, as fotos. Até é legal, porque tem alguns nomes que às vezes eu não identifico o nome com a pessoa. E aí, pelo menos nesse sentido, o Zoom ajuda para destacar a cada um de vocês e poder identificar. Estamos aqui desde dia 19, Fernando, lá de Recife, Fernando Leão, que é um dos presbíteros lá, e tem me socorrido e tem me ajudado aqui na equipe no Rio de Janeiro, que desde 2012, acho que foi, né, Moacir, que nós começamos a ajudar lá em Magé. Fui cooperar junto com o Moacir, e ali a gente brinca que a gente começou vamos dizer assim, chegar perto do Rio de Janeiro comendo mingau pelas beiradas. No final, evoluiu as coisas e a gente foi fazendo relacionamento e amizade com vários irmãos, que o Daniel Souza e o Luiz Lemos de São Vicente já estavam cooperando aqui com a turma de Irajá, Realengo, Belford Roxo, e aí com isso aí foi ampliando essas localidades. Então, como primeira cidade e como primeira viagem depois, ou junto com essa pandemia ainda, né? Ou nesse intervalo que nós estamos passando entre primeira ou a segunda onda, nós estamos nessa primeira viagem, na verdade, minha, depois de toda essa situação. No início do ano, fui para o Chile em janeiro, Suécia e Europa em fevereiro. Em março, antes da pandemia, conseguimos ainda tirar uns dias de férias, toda a família, filhos, noras, netos em Recife, e também aí tivemos vários trabalhos lá, mas aí depois, de março para cá, ficamos mais recolhidos. E Deus abriu as portas para a gente estar com os irmãos. Então, desde o dia 19, estamos em Magé, depois Nova Iguaçu, depois aqui em Irajá, depois fomos para Volta Redonda, voltamos para Realengo, depois fomos para a região dos lagos ali em Araruama ou Cabo Frio, descemos de novo para estarmos juntos aqui em Irajá e hoje de novo em Realengo, e amanhã vem a galera toda aí de toda parte aí, então estamos reunindo uns 30 obreiros amanhã aí para estarmos juntos. E como sobrou um gap aí na minha agenda, me dispus de estar no sábado tarde e noite com vocês. E estava com muita expectativa, né? Confesso que estava com muito gozo de poder dar uma caminhadinha com
com o Rodrigo e até um banho no mar, porque até agora não vi praia, né? Mas Deus não permitiu essa vez. Então vamos esperar para a próxima. Mas a grande alegria de estarmos juntos e queria te convidar de nós meditarmos numa palavra, né, que me veio há uns tempos atrás, meditando que tempos são esses que nós estamos vivendo. E o Senhor me lembrou de um texto de Mateus 16. Vamos começar com isso. Mateus 16, a partir do versículo 1, Jesus vai responder uma pergunta que ele fez, que os saduceus, na verdade, e os fariseus fizeram para Jesus, querendo um sinal dos céus. E eles então tentando Jesus e com dolo no coração, pedindo que mostrasse um sinal vindo do céu, ele, porém, respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Então, nesse tempo doido que nós estamos vivendo, e não é algo localizado, é algo globalizado, como o Moacir nos falou, né? E a gente tem muito contato com a Europa, como muitos de vocês, Estados Unidos, é algo generalizado. E muitas vezes as pessoas estão esperando esse tempo passar para voltar a uma normalidade, uma anormalidade, como eu costumo dizer, tá? Mas na verdade o Senhor está nos chamando para então discernirmos tempos e épocas. E a palavra, alguns de vocês conhecem bem isso, essa palavra que é usada aqui é a palavra kairos, a palavra da qualidade de tempo de Deus, não é só quantidade, cronos, né? Que muitas vezes é usado também e vem da nossa palavra em português cronologia, né? Mas aqui ele usa essa palavra no sentido de kairos, no sentido de qualidade de tempo da parte do Senhor. Vem comigo para Lucas 12, 56, que o evangelista traz de novo esse mesmo episódio e com apenas algum acréscimo, ele vai dizendo então a respeito de, chamando os fariseus, não os discípulos, né? E os saduceus chamando de hipócritas, porque sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Entretanto, não sabeis discernir esta época. E aqui é a mesma palavra kairos, que é traduzido por época, em Mateus 16 é traduzido por tempo. Então, se eu posso colocar um título nessa nossa meditação, é nesse sentido, de nós, como homens e mulheres de Deus, sabermos discernir o tempo e a época que nós estamos vivendo. Então, em nome do Senhor Jesus, quero orar mais uma vez contigo, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, e nós, como assentados, como Moacir preciosamente nos ministrou, que nós estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. Senhor, abra os nossos olhos para vermos que dias são esses que nós estamos vivendo e que nós saibamos discernir com todas as suas características o tempo que nós estamos vivendo na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo me conduziu para essa meditação, e eu quero fazer uma introdução e depois fazer 3 aplicações muito simples, mas muito práticas também, e temos trabalhado com todas as localidades, em cada encontro, trazido essa palavra, porque cremos que também é uma palavra apostólica de mobilização, de ação diante do Senhor nesses dias do fim. E meditando nisso, me veio pelo Espírito Santo vários textos, né? Discernindo então que tempo e época nós estamos vivendo. Então abra comigo, por exemplo, Hebreus capítulo 1.
versículos 1 e 2, vai dizer que, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, e aí vem essa designação, que tempo é esse que nós estamos vivendo. Ele vai dizer, nesses últimos dias, nos falou através do Filho. Tá? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, a quem, né, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, onde todo o universo foi criado. Então, o Senhor vai trazendo ali, através dessa exaltação, né, Cristo na centralidade da sua igreja, como cabeça da sua igreja e de toda a criação, e convergindo todo o propósito ali para Ele. O Senhor nos mostra que, na verdade, os últimos dias, que muitas pessoas pensam que só agora que nós estamos vivendo os últimos dias, mas, na verdade, os últimos dias começaram com a vinda do Filho de Deus. Com a vida e a obra de Cristo Jesus, na verdade, se inaugurou os últimos dias. Como o tempo de Deus é diferente do nosso, 2 Pedro 3 já fala isso, que para o Senhor 1000 anos é como um dia, né? Então, de fato, nesses 2000 anos, estamos nos últimos dias, né, da agenda Kairos de Deus. Então, me veio muito forte essa clareza de que com a pessoa de Cristo, com a vinda do Senhor, tá? Com a vida e a obra, e como o Moacir nos lembrou aqui, a morte dele por nós na cruz, a ressurreição, sepultamento, ressurreição e a exaltação, se inaugura o novo tempo, que é os últimos dias. Vou te trazer mais alguns versículos só para contextualizar, né? Gálatas 4:4 vai nos falar que Deus, na plenitude dos tempos, olha só que expressão linda, ali é Cronos, não é Kairos, mas a palavra fala que Deus, então, no ápice da sua agenda cronológica, então, Cristo Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei, vindo, porém, à plenitude dos tempos. Parece que quando a agenda de Deus completou, o Senhor disse: basta, é tempo da entrada do meu filho aqui na terra. Para a redenção, para a salvação, para a libertação, para a restauração, para a bênção, né? Em Cristo temos toda sorte de bênção. Então, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E se somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que nós não somos mais escravos, mas sim filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros. Então, há muitos textos, não vou trazer todos, posso trazer mais um aqui, por exemplo, Romanos 5:6. Romanos 5:6 vai dizer que no tempo devido, no tempo certo, no tempo próprio, quando nós ainda éramos fracos, incapazes, insuficientes, Cristo morreu ao seu tempo, ao seu tempo certo, o tempo do Senhor, tá? Pelos ímpios. Então, o que ficou muito claro ao meu coração, que a vida de Cristo, a morte dele por nós na cruz, e a sua ressurreição e a sua exaltação, inaugura esse tempo do fim que nós estamos vivendo, que são os últimos dias. Outro fato que veio para comprovar e é de extrema importância. Se tu abrir o texto de Atos 2:17, quando Pedro fala a respeito do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste. E eu dei uma olhadinha em Joel, que é o texto original, Joel capítulo 2, versículo 28, ele vai dizendo: depois daqueles dias, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mas ele não fala dos últimos dias. Mas agora Pedro, pela revelação do Espírito Santo, o Pedro, então,
no intuição de Deus, havendo agora inaugurado os últimos dias através da vinda do Filho, da obra do Filho, da morte e ressurreição do Filho, Pedro então se levanta e contextualiza e atualiza Joel 2:28 em Atos 2:17, dizendo: assim diz o profeta, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. E até sobre os escravos, sobre os servos e as servas, derramarei do meu espírito e profetizarão. Então, o derramamento do Espírito Santo, as primeiras chuvas, que foi no dia do Pentecoste, inaugura esses últimos dias que nós estamos vivendo. Então, a vida e a obra de Cristo Jesus, junto com o derramar do Espírito, inaugura, ou caracteriza esse tempo que nós estamos vivendo. E esses últimos dias, como disse um cântico muito precioso do Daniel de Souza, falando a respeito que são dias difíceis que nós estamos vivendo, mas também são dias do derramamento do Espírito Santo, e a minha alegria, apesar que eu sei que muitos jovens tiveram Covid aí, depois do retiro dos jovens, mas a alegria de ouvir do Stanislau o fluir, o derramar do Espírito Santo e vendo aquela empolgação toda, não só na alma na dança, mas do derramar da graça e do Senhor nessa nova geração. Quero fazer uma observação. Somente homens e mulheres, discípulos cheios do Espírito e cheios da palavra, cheios de Cristo e cheios do Espírito, vão resistir nesses dias finais. Amém? Vem comigo para o texto, por exemplo, poderíamos pegar tantos, mas poderíamos pegar 2 Timóteo 3, um texto conhecido, onde ele vai dizer então que nesses últimos dias serão tempos difíceis, tempos de pressão. Poderia ter pego 1 Timóteo 4, que vai haver que alguns apostatarão da fé e se desviarão seguindo espíritos enganadores e ensinos de demônios. Mas 2 Timóteo 3, 1 vai dizer que, sabendo que, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. No original, tempos de pressão, tempos ferozes, cruéis, difíceis de lidar, diz a minha Bíblia anotada aqui do comentário de Strong's. Então, são tempos que nós agora estamos vivendo. E ele vai dizendo que os homens serão egoístas. Essa é a característica da nossa sociedade e do mundo religioso. O homem no centro, o orgulho, como ele fala aqui, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E agora não me lembro quem me saltou para isso, mas aqui fala, amantes de si próprio, amigos do seu próprio eu, gananciosos, amigos do dinheiro, do materialismo, desafeiçoados, sem amor natural aos outros. E depois fala amigo dos prazeres, do entretenimento, que é o raio-x da nossa sociedade hoje, antes do que amigos de Deus. E muitos pensam que traz uma conclusão aqui direta, que ele está falando só da sociedade, mas eu creio que ele está falando não só da sociedade, porque eles falam, esses têm aparência, formato de piedade, mas negam o poder. Se fosse só incrédulos e sociedade, ele não poderia colocar isso. Então, misericórdia, eu creio que ele está falando também do mundo religioso, que nós precisamos nos atentar. Que dias são esses? São dias onde o mundo, obviamente, é egoísta e amante de si, preocupado só consigo mesmo. É ganancioso, amante do dinheiro, sem amor natural.
e mais amigo do entretenimento, dos prazeres, né, da diversão, da distração, do que de fato amigo de Deus. Então, poderíamos ir longe nessa introdução, mas são dias que o Senhor nos chama, como sua igreja, para discernirmos tempos e épocas e vermos que, de fato, nós estamos vivendo nos últimos dias. E aí, concluindo essa introdução, a palavra fala em 1 João 2,18. Eu, de fato, não tinha me destacado. Ele não somente diz que nós estamos vivendo nos últimos dias, mas ele vai dizer que nós estamos vivendo na última hora. E isso já começou em final do primeiro século ali, quando João escreveu as cartas e Apocalipse. Ele vai dizer, então, em primeira epístola de João, capítulo 2, 18, vai dizer: filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, que dia e hora, que tempo e época nós estamos vivendo. Nós, de fato, estamos vivendo, como tem aquele grupo do WhatsApp ali, né? Do Moacir ali, que muitos de nós estamos, são tempos do fim. E dos últimos dias, nós estamos na última hora. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para discernir o tempo que nós estamos vivendo. Quero trazer três aplicações, né? A tela atrás de mim me tira aqui da imagem, né? Coloquei um visual mais bonito aí, já que tem a ponte Rio-Niterói, eu botei aí, acho que é de São Francisco, né? Então, dá para caprichar um pouco. Mas três aplicações muito simples para todos vocês. Né? Eu quero contextualizar aqui o que aprendemos com Ed Léo há 2 anos atrás, quando ele falou a respeito de up, in e out. Ou seja, para cima, para dentro e para fora. 3 aplicações muito simples a respeito de discernirmos que tempo e época nós estamos vivendo no Kairos de Deus. Não somente passarmos cronologicamente por essa pandemia, não somente esperarmos uma vacina, não somente voltarmos a uma certa normalidade. Foi engraçado essa primeira viagem minha essa semana e a passada, porque continuamente nós tivemos que mudar a agenda de um dia para outro. Não é só a Band News que em 20 minutos tudo pode mudar, né? Mas agora com o Espírito Santo também nessas viagens, de um dia para outro, cancela Niterói, volta para cá, né? Fazemos virtual. Então, assim, mais do que nunca, nós precisamos depender do Espírito Santo e da palavra para estarmos firmes e fortes nesses dias finais. Para cima, para dentro e para fora. Vou repetir: para cima, para dentro e para fora. 3 aplicações super práticas e super simples que tu vai te recordar. Depois vocês podem repartir isso também com toda a galera dos jovens aí, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas que tempo! Como discernir o tempo e a época do Kairos de Deus que nós estamos vivendo? Para cima, em direção a Deus. Vamos colocar dessa maneira: intimidade, comunhão, amizade como nunca antes com o Pai, com o amado Filho e Senhor Jesus Cristo e com o precioso Paráclito Espírito Santo. Eu vou repetir de novo. Que tempo nós estamos vivendo? É tempo de buscar Deus. Eu creio que se é uma coisa que grande parte, pelo menos, da igreja e dos discípulos aprenderam nesse tempo de confinamento, é que nós achamos um tempo que a gente achava que pensava que não tínhamos. Tempo de palavra, tempo de oração, tempo de adoração e tempo de sermos cheios do Espírito Santo como nunca antes. Vou falar de novo. Nessa dimensão para cima, amizade e intimidade. Aleluia. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
É tempo de buscar Deus. Salmo 32, versículo 6. Poderia trazer várias aplicações, vários versículos, mas o Senhor vai trazendo isso para a tua vida também. Mas Salmo 32, 6 vai dizer: sendo assim, todo homem piedoso, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Que tempo é esse no Kairós de Deus? Ainda é tempo de buscar ao Senhor, de todo o coração, com toda a mente, com todo o clamor da tua vida. É intimidade, a amizade. Todo espírito de religiosidade tem que cair por fora, porque a religiosidade não vai nos sustentar nesses dias do fim, nessas últimas horas. Só homens e mulheres, discípulos enraizados na palavra, cheios do Espírito de Cristo, discernindo, cheios do Espírito Santo, vão ser capazes de discernir que tempo é que nós estamos vivendo. Então, é tempo de buscar o Senhor. Isaías 55, o texto conhecido, versículo 6 também, vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Isaías 55, 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo da esfera da graça que nós estamos vivendo, Deus está próximo, como diz essa escritura, não está longe de ninguém, é só invocar o nome do Senhor. Aleluia. Então é tempo como nunca antes de nós buscarmos o Pai, conhecermos intimidade do Filho que nos conduz ao Pai, intimidade com o Espírito Santo, nos revela a sua palavra amada. Colossenses 3,16 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não diz habite ricamente as últimas fake news, as últimas notícias, as últimas fofocas evangélicas, as últimas comentários ou situações, mas habite ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos. Eu tenho um amado discípulo em Sapiranga, lá do Rio Grande do Sul. Ele é um químico, trabalha com curtumes, um rapaz dos seus 40 e pouco, um guri, né? E ele disse para mim outro dia, estávamos juntos presencialmente, depois de tanto tempo, né? E aí ele fez aquele churrasquinho básico, né? Assim, uma comunhão preciosa com o presbitério deles lá e com as esposas. Aí ele disse para mim: John, eu radicalizei. Eu parei com todas essas situações aí. Só estou lendo a Bíblia. Tá? Eu li as Escrituras, a Bíblia toda, 8 vezes nessa pandemia. 8. E eu pensei que eu tinha lido muito. 8 vezes. E eu disse: Senhor, toca. E eu fiquei tão cheio da alegria do Senhor. Não estou dizendo que você não tem que ver as notícias, acompanhar, mas como nós precisamos discernir, tem uma verdadeira true news, que é a palavra do Senhor. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, buscar o Senhor em palavra, em oração, em adoração. O que diz Salmo 34, 1? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor sempre na minha boca estará. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar as coisas lá do alto, como fala em Colossenses 3, versículos 1 a 4, porque nós estamos assentados, escondidos, como o Moacir falou para nós aqui, ocultos em Cristo, guardados nele, medo, pavor, preocupação cai por terra, em nome do Senhor Jesus, e buscando o Senhor na palavra, buscando o Senhor na comunhão da oração, buscando o Senhor em vez de murmuração, queixa, indignação, reclamação de toda essa confusão política, econômica, polarizada que nós estamos vivendo.
que dos nossos lábios e do nosso coração transborde em todo o tempo louvor e adoração. E vem comigo para Efésios 5. Que tempo é esse ainda nessa primeira dimensão para cima? É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. Não poderia deixar de falar essa palavra ainda nesse primeiro contexto de aplicação. Texto tão conhecido, Efésios 5, a partir do versículo 15, me acompanha aí. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como insensatos, nécios, sem mente, mas sim como sábios, digo eu aqui, discernindo tempos e épocas, remindo o tempo, comprando o tempo, não nos distraindo, não nos submetendo à pressão dessa época, mas remindo o tempo porque os dias são maus, procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, distração, mas enchei-vos do Espírito, ou sede continuamente cheios do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos sujeitando uns aos outros. Sem querer ser exaustivo, mas repetindo de novo, a primeira dimensão é buscando para cima, buscando lá do alto, pensando nas coisas lá de cima, buscando as coisas lá do alto, não que estejam longe porque nós estamos assentados com ele lá em cima, mas nesse sentido de elevar o nosso pensar, o nosso coração, nossa vontade, nossa diligência, amizade e intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo todos os dias. É um imperativo, é um presente contínuo. E está na voz passiva no sentido que é Ele que nos enche. Não é um autoenchimento, né? Mas é o enchimento dele em nós. Se há um contraste mais do que nunca nesses dias finais, é que os dias são cruéis, são ingratos, é cheio de falsos apóstolos, profetas, ensinos, mestres, falsos irmãos, mas também há uma noiva, uma igreja preciosa, que é cheia do Espírito Santo, as virgens prudentes, não as insensatas e loucas, sem azeite, mas sem fazer uma doutrina, mas sem dúvida, também pode ser aplicado que nos últimos dias precisamos, como nunca, sermos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, cheios de oração, cheios de adoração, cheios dessa amizade com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então, essa é a primeira aplicação prática. A segunda é com o corpo de Cristo. Vem comigo para 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4. Para dentro, num contexto da igreja, vou te dar 3 palavras-chave: amor, serviço e santidade. Amor, serviço e santidade nessa aplicação dos últimos dias para dentro. Abra comigo em 1 Pedro 4, versículo 7. Ele começa dizendo o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sensato, mente salva, sóbrios, a bem das vossas orações. Ou seja, como o fim está próximo, portanto, o que ele vai nos recomendar? Acima de tudo, tende o amor intenso, porque uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servindo uns aos outros, com cada um, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí ele continua dizendo, se alguém fala de acordo com a palavra de Deus, se alguém serve na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus receba a glória. Então, pensando na segunda aplicação para dentro, amor.
Na primeira ainda, me lembrando aqui, o Senhor perguntou, quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? E a fé é produzido pela palavra, por ouvir a palavra de Deus. Se nós somos homens e mulheres cheios da palavra, cheios do Espírito, nós também vamos ser homens e mulheres, mesmo nos dias finais, de fé, de expectativa, de graça, porque nós contemplamos a Cristo vindo nas nuvens e não o surgimento do anticristo. Assim também, pensando na segunda dimensão, outra pergunta, outra colocação de Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, há uma relação inversamente proporcional. Quanto mais se levanta a iniquidade, menos amor. Quanto mais amor, menos iniquidade. Então, a grande questão é, para a igreja nesses últimos dias, porque o mundo é egoísta, ganancioso, amor ao dinheiro, amor a si próprio, sem amor natural, e amor ao entretenimento, né? Amor a essas coisas sem amor a Deus. Mas e nós, discípulos do Senhor, que temos uma revelação tão grande do reino de Deus e da graça dele, do seu propósito, amados, é tempo de amarmos intensamente, meus irmãos. Revermos juntas e ligamentos, não só ficarmos no virtual, claro que hoje tivemos que fazer isso, né? Mas quem pode atender presencialmente, claro, debaixo da orientação do presbitério em cada localidade, mas, amados, é tempo de relacionamento, é tempo de cuidado, é tempo de um amor intenso, de fraternalmente amigos, de juntas e ligamentos funcionando mais do que nunca, porque se isso não acontecer, o amor de muitos vai esfriar. E a iniquidade se multiplica e a apostasia vai entrando. Então, para dentro, olhando para a igreja, o que nós precisamos priorizar? Amor, amor ardente, amor cordial de coração, sem fingimento, intenso, hospitaleiro, amoroso, prático, né? Não institucional, não formalizado. Né? Eu digo assim, acho que eu nunca trabalhei tanto como esse ano, com tantos lives e vídeos e gravações em tantas línguas, né? Espanhol, sueco e outras línguas aí, assim, mas assim, amados, não tem nada do que face a face. Imposição de mãos, toque, abraço, quando eu estou sem sintoma, sem contato com situações, quando eu estou liberado, amados, em nome de Jesus, é hora de um amor intenso, de um serviço intenso, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos nos últimos dias. Ainda nessa aplicação, leia comigo Hebreus 10, um texto tão conhecido, a respeito de não deixar de congregar. Vai ser um teste aí essa volta depois do Covid, né? Se os irmãos virtuais, né? Eu vou brincar aqui, estou vendo alguns aí tomando cafezinho no sofá, outros na cama já, não tem problema. Mas lá em Porto Alegre a gente está pegando no pé, porque tem uns irmãozinhos que se acostumaram a assistir o culto de pijaminha, de pantufa, que não quer mais sair de casa. Mas, amado, não tem comparação a qualidade. Uma coisa é a comunicação que podemos fazer aqui, mas a comunhão real, ao nos tocar, é diferente. Hebreus 10, 23, 24 e 25, no inglês ele sempre começa assim, let us, vamos nós. É um imperativo, vamos nós guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos nós nos considerar também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, amor e serviço. Vamos nós, não deixando de congregar, como igreja, como é costume de alguns,
Tanto mais fazemos encorajamento e admoestações, quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Olha só o contexto da volta do Senhor e o dia do Senhor, a volta dele. Ele diz que são dias onde muitos deixam de congregar. Muitos deixam juntas e ligamentos, a igreja na casa, o cuidado do discipulado em amor, a atenção no companheirismo, mas mais do que nunca, são dias, aleluia, cheios do Espírito, de amor e serviço. Nós precisamos retomar isso nessa pegada e não nos distrair. Tem um amado discípulo na Bélgica, chamado Leandro da Vanessa. Eles vieram de Caxias, né? O Moacir conhece bem aquela região, né, do norte ali da Serra Gaúcha. E eles estão agora com a congregação lá em Bilsa. E entre a primeira e a segunda onda lá, os irmãos europeus, né, foram tão não sei se a palavra está certa, tão cuidadosos, precavidos, assim, que demoraram tanto para começar a se reunir na entre-safra, que quando quiseram se reunir já era a segunda onda. E aí não puderam mais. E quando eu falei com ele por telefone, ele me disse chorando, ele disse, não ele próprio, porque ele foi intenso, mas os irmãos, o contexto, ele diz, não aproveitamos o tempo da oportunidade de Deus, do Kairós de Deus. Quando podíamos nos reunir, a gente esperou demais para se reunir. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo tempo de amor, de serviço e de santidade. Romanos 13, 11 e diante. Olha só o contexto. Eu estava vindo num voo para cá, no meu escritório ambulante, no avião ali, abri a Bíblia e comecei a estudar e ler, e ali Deus me lembrou de Romanos 13, que ele tem uma expressão muito singular. Ele começa no versículo 11 dizendo, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Ou seja, nós precisamos conhecer o tempo Kairós de Deus, a época que nós estamos vivendo. Já é hora de despertarmos do sono, da inércia, da passividade, da caverna, da enfurnação, do isolamento. É tempo da nossa salvação. Agora está mais próxima do que quando no início cremos. Vai alta a noite. É chegado o dia do Senhor, digo eu. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias, não em bebedices, não em impudicícias ou impurezas, dissoluções, nem contendas, fofocas, ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências ou desejos desfreados. Que tempo é? Nós precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de qualquer irmão, despertar do sono. Não é tempo mais de andar em pecado. Não é tempo mais de andar em trevas. Se qualquer um de vocês que está me ouvindo aqui, ou essa gravação chegar em qualquer casa, família, irmão, em nome de Jesus eu te exorto, deixa as trevas. Como disse lá Efésios já 5, no 14, que eu não li, ali no 13, ele diz, desperta-te, tu que dormes. Não é tempo de sonolência, apatia espiritual, letargia, mornidão. É tempo de sermos fervorosos do Espírito. É tempo de profunda comunhão com o Senhor e com meus irmãos. É tempo de santidade diante de Deus. Deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É tempo de santidade. Apocalipse 22 vai dizer que o puro vai se purificando mais e mais, obviamente pela obra de Cristo. O santo, cada vez mais se santificando, se apropriando da identidade, da posição que nós já temos em Cristo, trazendo para a nossa experiência, porque reinamos com Ele nas regiões celestes. Mas o sujo,
o imundo, o impuro. Há um contraste entre os filhos de Deus, entre a igreja verdadeira e entre a religiosidade e os falsos discípulos. É tempo de santidade, é tempo de um amor intenso, é tempo de serviço para todos os irmãos. Eu concluo com a dimensão para fora. Out, para os incrédulos. Estamos numa brecha onde o mundo hoje está desesperado. A segurança na globalização, na tecnologia, na produção de cuidados e vacinas, na tecnologia que o homem produz, tudo isso, esse Deus caiu por terra. Há uma desesperança, há um desespero, há uma falta de norte. E a igreja, como nunca, escuta bem, precisa se levantar para ser voz profética a todos os teus vizinhos, todos os teus irmãos, toda a tua família, todos os teus conhecidos, colegas de trabalho. Colossenses 4:5 é traduzido como aproveitai as oportunidades, mas no original, kairos de Deus, o tempo de Deus. Colossenses 4:5 vai nos dizer, não perdermos as oportunidades, mas sermos sábios diante do Senhor, portando, andando e tendo uma atitude de sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Eu vou dizer de novo, é tempo de proclamação. Quando nós falamos para fora, é tempo de sermos testemunhas. É tempo, como nunca, de fazermos discípulos do Senhor. A palavra do Senhor diz, suplicai ao mesmo tempo, Paulo está falando no versículo 3, ali, 4. Então, para que nós, o Senhor, abra a porta à palavra, para que possamos falar do mistério de Cristo, para que possamos manifestá-lo como devemos fazê-lo. Então, que a nossa palavra seja temperada com sal, agradável. Não é de uma forma chata, né? Mas para de covardia, eu digo para mim mesmo, para de intimidação, para de uma passividade. Nesses dias o Senhor me disse lá em 2 Timóteo 4 também, prega a palavra, seja oportuna ou não. É um tempo, com todo respeito, de você falar pelos cotovelos, com todo respeito, anunciando o reino, proclamando que há uma esperança, que nós não estamos esperando esse mundo melhorar, mas nós estamos novos céus e nova terra, onde reinará a justiça para governar com o Senhor, nesse prelúdio do milênio e tudo mais, as bodas do Cordeiro. Mas agora é tempo de proclamação. São os trabalhadores da, acho que é assim que se diz em português, 11ª hora. O Senhor nos chama para a proclamação, para testemunhas e para fazermos discípulos. E eu concluo com o texto de 2 Coríntios 6. Que tempo é esse? Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 1 em diante, nós na qualidade de cooperadores com Deus. Também vos encorajamos que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora, preste atenção, igreja, em Niterói, em São Gonçalo, acho que é Itaboraí, é isso? Ah, Jesus, em cada localidade, em nome de Jesus, na região oceânica, em Itaipu, hoje é o tempo sobremodo oportuno. Agora é o dia da salvação de Deus. Que a igreja em Niterói se levante num novo espírito, cheios do Espírito Santo para serem testemunhas, em nome do Senhor Jesus. Com ousadia, com intrepidez, com ardor, com fogo celestial, amando a Deus, amando o Filho, amando o Pai e o Espírito Santo, na palavra, na oração, na adoração, e sendo cheios do Espírito, para dentro,
amando, servindo e nos santificando mutuamente, cooperando com o cuidado, para fora, proclamando, testemunhando e fazendo milhares de discípulos neste grande avivamento dos últimos dias da última hora. Filhinhos, é chegado a última hora, mas são dias do avivamento, são dias do derramamento. Se Pentecoste foi as chuvas primeira, como não será agora as últimas chuvas na volta do Senhor. Um beijo e um abraço muito forte. E vocês não imaginam como é difícil não poder estar aí depois da ponte para estar presencialmente, mas se ainda o Senhor tardar alguns dias, certamente estaremos juntos na primeira oportunidade que der. Um beijo, um abraço muito grande para todos vocês. Amamos vocês. Um abraço do Ismael, querido, meu companheiro, falei com ele, tá? Que estaria com vocês. Então, em nome de Jesus. Um abraço da igreja em Porto Alegre, de todos os companheiros, da minha família querida. Agora vamos para o 7º neto, 4 gurias e 3 guris, né? Agora temos que desempatar aí. Então, assim, Deus está multiplicando e nós somos muito bem-aventurados. Mas que possamos, com essa breve encorajamento, possamos prosseguir firmes em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Recebemos, Ion, essa palavra de exortação, de ânimo, de encorajamento. É sempre muito bem, sempre em boa hora, em bom momento. Nós estamos aí começando a retomar já os trabalhos há algum tempo, mas entendemos que, de fato, nos falta e precisamos cada vez mais ter intensidade no serviço, no amor e na obra. Então, essa palavra serviço, ontem mesmo, conversando com alguns irmãos, ela está no meu coração. Serviço é a expressão do amor. E nós precisamos, de fato, amar. E amar é o contrário do egoísmo, de viver para si mesmo, de pensar no umbigo, né, nas nossas coisas, nos nossos recursos, nas nossas atividades. Então, essa é uma palavra muito preciosa para nós. Tempo de servir. Eu queria encorajar os irmãos. Eu não estou sabendo quantas pessoas estão aí. Muita gente assistindo em conjunto, né, uns com os outros. 50. Mas essa palavra é uma palavra eminentemente prática, né? Nós temos um desdobramento prático nela importante. E queria animar você, meus irmãos, nos grupos, a ruminar essa palavra. Eu estou aqui com as minhas anotações, já foram algumas páginas, mas o in, o out e tá bem, o up, então tá bem claro, e essa palavra ela precisa ser praticada, né? E nós entendemos ali em Tiago que quem ouve a palavra e não pratica, a gente fica pela metade. E queria então animar os irmãos nos grupos essa semana de estar ruminando essa palavra e aplicando, cada um aplicando aí na sua vida pessoal, nos seus grupos, nas suas realidades. E nós queremos também estar trazendo isso de forma mais no fluir do presbitério também, de fato, não nos acovardar. Nós não vamos baixar a guarda na pregação do Evangelho, no estarmos atentos aos de fora, né? Tempo de pandemia, mas não é tempo de ninguém estar escondido, né? Estamos vivendo com critério, sendo criterioso, sendo atento, principalmente aos que têm alguma comorbidade, alguma situação de risco, mas sabemos também que o Senhor é um trabalhador e Ele não para. O Senhor não para e nós também não vamos parar. Então, quero animar a igreja, nós estamos, de fato,
engajados nisso, para a glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Viver intensamente para a glória do Senhor. Me ocorreu, com essa palavra hospitaleiro, acho que o Joseval aí está sendo um mestre hospitaleiro, a casa dele virou uma cidade de refúgio aí com os covidianos, e aqui em casa também tem um grupo grande. Me ocorreu que nós podemos usar a estratégia da nossa casa, abrindo as portas para pequenos grupos, para pequenos convites, para servir. Não, às vezes, apenas hospedar, né? Fazer o pernoite, mas abrir a casa para receber e ministrar a graça do Senhor num almoço, num jantar, num petit comitê. Então, quero animar você a, dentro das nossas limitações, né, de pandemia, servir, irmãos. Nós nascemos para servir. Vamos cooperar intensamente nessa obra do Senhor. Parece que estão falando aí que está tendo culto direto na casa do Joseval, né? Os jovens lá acabaram de vir do retiro, lá todo mundo com o coração aquecido. Então, que seja um tempo precioso, irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Gostei, João, da palavra. Obrigado. E a palavra é bem oportuna, porque nós temos abordado esse tema da importância de discernir os tempos e as épocas, o tempo que nós estamos vivendo. E estamos vivendo não só nos últimos dias, ou no último dia, mas na última hora, pois agora não é mais dia, é hora. Tá? Então, a hora se aproxima, né? Então, estamos falando que Jesus já está às portas. A igreja contemporânea é a igreja de Laodiceia. A igreja, as 6 igrejas que aparecem no Apocalipse, ele fala assim: eu cedo venho, eu vou vir. Ele fala de vir. Quando ele chega em Laodiceia, que é a igreja dos últimos tempos, ele diz: eis que estou à porta. Ele já está na porta, ele não vai vir, ele já chegou. Ele está na porta e está batendo. Então, a igreja que está descuidada, adormecida, e não percebe que ele está não longe, mas já na porta. E é essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, muito conectando com o que o João falou, para discernir os tempos. Guarde essa palavra. Jesus não está longe, ele está já na porta. Então, se ele está na porta, e nós, descuidado, adormecido, nós teremos enquadrado nas 5 virgens descuidadas, nécias, sem azeite, sem estar. Aí, quando vê que Jesus chegou, aí que se assusta e vai correr para arrumar, e é um pouco tarde. Então, a preparação é agora, o encher-se de azeite e ter as botilhas acesas estejam as nossas cadeias, o momento é agora. Então, com pandemia, sem pandemia, o momento é agora. Então, não podemos descuidar-nos em hipótese alguma, porque Jesus já está bem perto. Chegou a hora. Não é mais dias, mas a hora já chegou. Que Deus nos ajude a entender. No mundo tem um relógio, acho que a maioria já ouviu falar desse relógio. É um relógio que os cientistas estabelecem como os dias que antecedem o apocalipse, o final do mundo, uma guerra nuclear, por exemplo. Então, eles começaram isso logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eles acharam necessário fazer esse relógio e o tempo que marca, coincidentemente, é o tempo da Bíblia, fala meia-noite, né? Então, eles começaram com 15 minutos. Então, quando aparecia alguma situação grave no mundo, a possibilidade de uma guerra, eles avançavam 1 minuto, 2 minutos. E vem avançando desde 1945, desde que criaram as Nações Unidas, vem avançando esse relógio. Sabe quantos minutos faltam para a meia-noite? Nesse relógio do mundo, não é da igreja, não, do mundo. 3 minutos. Tá? 3 minutos para a meia-noite. É bom vocês saberem que o próprio mundo está dizendo que estamos pertinho da meia-noite. E esse meia-noite para eles é o fim do mundo. Então, eu diria, sem medo de errar, eu acho que eu estou errado, não é 3 minutos, é 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto para a meia-noite. Lembra que o noivo vem à meia-noite. Diz que à meia-noite toca lá, eis o noivo. Aí aquele corre, que pega, né? Aí alguns não estão preparados. Então, que Deus nos ajude a perceber, a discernir o tempo. Nós estamos muito próximos da meia-noite. Amém.
Obrigado, irmãos, por terem comparecido. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Ion. Leva o nosso abraço lá para o Mano Ismael, para a igreja em Porto Alegre, aos pastores, são nossos amados irmãos, e que o Senhor também dê bastante vitória, bastante combate, bastante fruto, e que essa dimensão vertical para dentro e para fora também esteja acontecendo na cidade de Porto Alegre, os irmãos têm um grande desafio lá. Deus nos abençoe a todos e Deus fique todos na paz. Estamos na paz e devemos continuar na paz. A bênção do Senhor, reinando com Ele. Diga aí.